Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina Introdução à Química Quântica. A gente já está na segunda semana. Na primeira semana, vocês tiveram uma discussão dos modelos teóricos propostos, quer dizer, não só teóricos, mas dos modelos atômicos, fundamentados pela teoria atômica. Na aula passada, vocês tiveram então, toda essa discussão e foram percebendo ao longo do tempo como os modelos foram sendo substituídos em função de novas descobertas, de novas teorias, de novas propostas. A partir da aula de hoje, da segunda aula, a gente vai discutir também mais alguns aspectos que ajudam a gente a entender como a gente sai então, da mecânica clássica e vai para a mecânica quântica. Então, o tema da aula de hoje seria Fundamentos Quânticos 1. A gente vai começar a abordar alguns desses aspectos. Bom, se imaginava lá, no fim do século XIX, que mais ou menos todos os fenômenos eles estariam descritos, baseados com fundamentos mecânicos ou com fundamentos eletromagnéticos. Então, nessa altura, nesse período, acreditava-se que tudo já tinha sido descoberto, tudo já tinha sido descrito e explicado com esses dois fundamentos, tanto os mecânicos como os eletromagnéticos. Entretanto, ainda tinha uma questão que estava descoberta, assim, que não tinha explicação para isso, que era a questão de como que um corpo muito aquecido ele emite calor. Então, a quantidade de energia, como é que ela vai ser distribuída pelas diferentes frequências da radiação. Então, todo objeto ele absorve e ele emite a radiação incidente nele. Então, isso vai ser em função não só da frequência, do material, da temperatura. Então, naquela altura lá do final do século XIX, o que se conhecia, ainda que era proposto, na verdade, por uma proposição do Stefan Boltzmann, é que essa radiação incidente, irradiada desse corpo, ela era proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais radiação era incidente. Entretanto, quando a gente pensa no espectro visível, ele é composto por diferentes cores. Quando vocês estiverem estudando espectroscopia, vocês vão ver um pouquinho mais detalhado essa questão. Então, para tentar entender esse mecanismo, ou seja, quando a gente tem um corpo e a diferença da temperatura desse corpo em relação à temperatura do ambiente, ou seja, se a temperatura do corpo for maior que a temperatura ambiente, esse corpo, então, ele vai emitir radiação, e essa emissão vai ser maior do que a absorção. Entretanto, se a temperatura desse corpo for menor que a temperatura do ambiente, a taxa de absorção de energia vai ser maior do que a taxa de emissão. E assim vai tentando buscar um equilíbrio. Para tentar estudar e entender, então, o que estava acontecendo, foi proposto esse mecanismo que é chamado de radiação de corpo negro. Ou seja, o corpo negro seria, hipoteticamente, uma cavidade oca, onde a gente teria um orifício e uma radiação seria incidente, ela entraria nesse orifício. E aí, uma vez dentro do orifício, ela vai batendo na superfície da cavidade e vai dissipando e perdendo energia. E vai aquecendo, então, esse corpo vai absorvendo essa energia. E ela vai fazendo esse movimento até ela conseguir dissipar toda essa energia e toda a energia ser absorvida por esse corpo. Então, nesse momento, com a proposição do Stefan Boltzmann, essa energia e essa emissão dessa energia, ela é proporcional à temperatura da energia da radiação que está incidindo ali. Mas aí, com a contribuição de outros trabalhos, vem uma proposição do Rayleigh-Jeans, que ele vai dizer que, na verdade, essa emissão está relacionada não apenas com a temperatura, mas com a temperatura e com a frequência em função da característica de cada um desse material que está incidindo essa radiação e depois ela vai ser emitida. Com essa teoria vigente, com essas proposições vigentes, o que se esperava, então, quando a gente plotasse um gráfico pelo comprimento de onda e a intensidade da radiação, seria algo como essa curva aqui pontilhada,
Por quê? Porque essa frequência ela vai estar ao quadrado, então ela vai explodir conforme maior o número. Então, quanto maior a frequência, né, maior vai ser esse valor. E aí, o que foi conhecido na época chamava-se catástrofe do ultravermelho. Catástrofe. O que se conhecia foi denominado como catástrofe do ultravioleta nesse período. Ou seja, a previsão teórica fundamentada na mecânica clássica era essa. Entretanto, experimentalmente não era isso que observava. A gente tem uma curva aqui, onde a gente pode ver passando pela região do visível, aqui o ultravioleta, aqui o infravermelho, né? Lembrando que aqui a gente está, na verdade, plotando comprimento de onda, e ele vai ser o inverso da frequência, na verdade. Então aqui a gente pode ver que o comportamento, o comportamento das medidas experimentais, ele não acompanhava o que a mecânica clássica, né, o que a teoria clássica previa. Para isso, então, o que acontece considerando o corpo negro? Já que é esse objeto que absorve toda a radiação incidente, seja ela de qual frequência for, qualquer uma delas, e depois ele vai emitir também radiação na forma de ondas eletromagnéticas. Então vai ter um equilíbrio entre absorção e emissão. Então naquele momento que se conhecia que a radiação emitida ela era função já do comprimento de onda, também da temperatura. Mas isso não conseguia explicar o fenômeno. Então aparece um cientista, um físico, né, alemão, que ele vai fazer a seguinte proposição. Com base então nesse refinamento que o Rayleigh e Jeans propuseram de considerar que essa intensidade ela era proporcional não apenas à temperatura, mas também à temperatura e à frequência, ele vai propor então, esse alemão que é o Karl Marx Ernst Ludwig Planck, mais conhecido como Max Planck, ele vai propor então um valor de energia média que vai ser proporcional à frequência e também a outras variáveis aqui, mas fundamentalmente o que ele está dizendo é que essa energia ela tem uma relação direta com a frequência e ela não pode emitir qualquer valor. Então, baseado na mecânica clássica, a ideia, né, dessa emissão é que ela é contínua. O que o Planck está dizendo é que ela não pode ser contínua. Ela vai ser, na verdade, delimitada ou determinada por algumas quantidades. Em alguns livros vocês vão encontrar o termo de pacotes de energia ou quantidades particularizadas, chamada de quantum, né? Então, só que para poder fazer essa proposição, porque isso daqui era uma proporcionalidade, quando ele vai fazer isso, né? Então, que a energia ela vai ser proporcional a essa frequência, para transformar isso em igualdade, o que ele vai fazer é utilizar uma constante, que ela vai ser determinada e proposta por ele, que é a constante de Planck, que tem esse valor, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. A questão é que o Planck conseguiu responder matematicamente o problema, mas faltava um sentido físico para isso. Ou seja, o que significa essa equação do Planck? Por aproximadamente 10 anos, ele não se convenceu disso. Por quê? Porque isso era um subterfúgio matemático, usando, então, lá a constante e fazendo essa relação direta da energia com a frequência para poder descrever o fenômeno, mas ele também não estava convencido. Eis que vem uma outra contribuição, dada, então, pelo Albert Einstein, quando ele vai estudar o efeito fotoelétrico. Então, a proposição do Planck, a gente chega nessa formulação aqui, E igual a NHNI. Por quê? Proporcional à frequência, o H é a constante de Planck, e esse N seriam valores inteiros, não intermediários, ou valores discretos, valores muito particulares de energia que estão relacionados aos níveis de energia que poderiam ser emitidos então. Então a gente começa a ter a necessidade de sair da mecânica clássica, pensando então nessa emissão contínua, e essa emissão passa então a ser quantizada. Isso vem, na verdade, ser confirmado com essa proposição do Einstein, né, que ele vai usar então a teoria do que tinha à disposição, e ele vai estudar o chamado efeito fotoelétrico. Qual é a ideia do efeito fotoelétrico?
A ideia é que uma radiação vai incidir sobre uma superfície metálica e, dependendo então, da quantidade de energia que essa superfície metálica receber, é possível que um elétron seja ejetado dessa superfície. Então, a proposição dele é que a energia, então, dessa radiação que está incidindo, essa radiação, a luz, ela vai ser composta por fótons. Esses fótons, eles têm a possibilidade de se chocar como partículas. Então, na hora que esse fóton, essa radiação, incide sobre a superfície, o fóton atinge aquele elétron, a energia que ele atinge o elétron, se ela for maior ou igual à energia mínima que esse elétron está ligado, né, ela consegue fazer com que ele seja ejetado. E o excedente de energia vai ser disperso na forma de energia cinética de movimento. Então, veja lá, a energia cinética ela vai ser o quê? A energia incidida, Hν, menos a função trabalho. A ideia da função trabalho é aquela energia mínima que esse material vai precisar, que esse elétron desse material vai precisar para poder ser arrancado e ser ejetado desse material. Então aqui a gente tem, né, um gráfico onde a gente tem a energia cinética pela frequência e aí a gente consegue então, a partir dessa função matemática, plotar esse gráfico e produzir uma reta. Para um determinado metal, a gente tem essa inclinação. Para um outro metal, ele vai ter uma outra posição. Por quê? Para cada um dos materiais, assim como eles têm o seu comprimento de onda específico, ele vai ter um valor de função trabalho específico. Então pode ser que uma determinada energia, um determinado metal sofra o efeito fotoelétrico, mas um outro não, precisa de um valor maior de energia para sofrer esse efeito fotoelétrico. Então, note que aqui o coeficiente de inclinação dessa reta é exatamente o valor da constante de Planck. Então, note que lá aquela proposição teórica matemática abstrata, né, na verdade, proposta pelo Planck, com a contribuição e o estudo do efeito fotoelétrico proposto pelo Einstein, ele vai conseguir comprovar isso. Então, a gente tem aqui, ó, energia incidente vai ser igual à energia da função trabalho, que é o mínimo, a frequência zero desse material típico para poder ser ejetado, e o excedente sai na forma de energia cinética que você já conhece, meio de mv ao quadrado. Para que vocês possam discutir um pouquinho mais, né, explorar um pouquinho mais essa questão do efeito fotoelétrico, vai estar disponível no AVA para vocês um aplicativo que ele simula esse efeito. Então vocês vão poder, na verdade, olha aqui, alterar, né, o comprimento de onda incidente, vão poder selecionar e mudar o tipo de metal e de material, né, que está à disposição. Nesse caso aqui, no exemplo, foi selecionado o sódio. Então o que ele faz? Ele substitui o sódio aqui, incide a energia, dependendo do comprimento de onda. Se atingir a função trabalho, vocês vão começar a notar essas representações aqui dos elétrons sendo ejetados nessa direção e sendo captados nesse outro anteparo e aí gerando corrente. Então vocês vão poder observar o valor da voltagem. Então, para cada um desses metais que vocês vão poder testar lá no aplicativo, vocês vão conseguir encontrar qual é a função de onda, ou seja, qual é o comprimento de onda específico que pode causar o efeito fotoelétrico. E aí podem alterar também a intensidade, ou seja, quanto maior ou menor a intensidade, o efeito vai ser mais ou menos intenso. Mas não adianta eu, por exemplo, escolher um valor de comprimento de onda lá no visível, no aproximadamente 700 nanômetros, ali no vermelho, e colocar uma intensidade de 100% se a função trabalho dele, ou o comprimento característico, está mais ou menos aqui próximo do ultravioleta, abaixo de 200 e pouco, 300, alguma coisa assim. Não vai ser influenciado pela intensidade se eu não atingir a frequência mínima para causar o efeito fotoelétrico. Então dá uma olhadinha nesse aplicativo que está sugerido aí no ambiente virtual de aprendizagem para vocês poderem ir fazendo essa simulação e
Com isso, podem ter um melhor entendimento, variando então para diferentes metais, os diferentes comprimentos de onda para encontrar cada um deles. Bom, o Einstein ele ficou muito conhecido, né, pela teoria da relatividade, mas o prêmio Nobel que ele recebeu não foi em função da teoria da relatividade, foi em função da teoria dos fótons do efeito fotoelétrico. Então, às vezes as pessoas já acabam confundindo, né, achando que é em função da grande contribuição que ele trouxe posteriormente com a relatividade. Mas, na verdade, o que levou ele a receber esse prêmio foi essa questão dos estudos para o efeito fotoelétrico. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Quando esse fóton incide e atinge esse elétron, se atingir a função trabalho, esse elétron ele é ejetado e aquele excedente de energia que ele recebeu, né, ele vai sair com energia cinética de movimento. Mas esse fóton ele vai ser desviado, ele vai ser espalhado. Então essa é uma outra contribuição que é chamada de efeito Compton, que ela vai acontecer no momento da incidência desse fóton, quando ele entra então em contato com o elétron, ele é espalhado com um comprimento de onda. Na verdade, maior, porque a energia agora é menor, né? Já que ele transferiu uma quantidade de energia para o elétron que está sendo ejetado. Então, como a energia é menor, o comprimento de onda é maior. Lembrando que elas são inversamente proporcionais. E aqui é quase um quadro de um resumo dessas principais contribuições, né? Que o Planck, teoricamente ou abstratamente, ele propõe lá. A emissão e absorção, ela vai começar a acontecer de forma discreta e não mais contínua. Ele vai começar a questionar a mecânica clássica e vai introduzir a ideia de quantização, então, para a energia. Existem valores discretos e não pode ser qualquer valor. O Einstein vai principalmente fazer essa discussão de que essa radiação ela é constituída de fótons. Então, ela, né, se move como partícula, mas ela se move como onda, mas ela se choca como partícula, e quem se choca são os fótons. E aí ele vai fazer, então, na verdade, experimentalmente demonstrar que a energia ela vai ser igual a hν, ou seja, ela tem uma proporcionalidade com a frequência. Mas o efeito Compton são 3 grandes contribuições nesse momento que acabaram ajudando a influenciar, já que começou-se a questionar a ideia de quantização de energia, começou-se a influenciar a proposição dos modelos atômicos. E fortemente depois o Einstein vem, né, com as outras contribuições dele, e aí a gente tem que passar a pensar em uma outra forma, mas que não mais baseado na mecânica clássica. Mas aí começa então fortemente a necessidade de se repensar e se propor que seria uma mecânica baseada numa teoria quântica. Mas esse assunto a gente vai continuar então nas próximas aulas. Sugestão, dá uma olhada então no aplicativo que foi sugerido para vocês simularem o efeito fotoelétrico e a leitura dos materiais sugeridos para poderem estudar e aprofundar seus conhecimentos. A gente se vê na próxima aula.